Paz do Senhor, igreja, tios, tias da escola dominical, do jardim de infância. Eu sou a tia Thaís, dou aula ali no CAPED, na sede de Ribeirão Preto, e nós vamos estar aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor, né? Eu não estou com a minha lição em mãos porque eu não consegui receber, mas hoje é a primeira aula da lição nova e o título da nossa lição é Os Amigos de Deus no Velho Testamento, né? E a aula de hoje é uma história muito conhecida. É uma história do amigo construtor de barcos. Será que você já sabe quem era esse amigo construtor de barcos? Com certeza, né? Sim, nós vamos aprender sobre Noé. Exatamente, sobre Noé. Então, tia, mas eu já sei tudo sobre Noé, já sei tudo sobre o dilúvio, já ouvi essa história várias vezes. Ah, mas sempre tem algo que a gente pode aprender juntos, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Quem foi Noé? Noé foi a 10ª geração depois de Adão. Você sabia disso? Adão viveu 930 anos e Noé nasceu no ano 1056. Isso quer dizer que Noé nasceu 126 anos depois de Adão. Então, com certeza, Noé ouviu falar sobre Adão, do homem que foi criado por Deus, sobre o jardim do Éden, sobre tudo que aconteceu lá e que também Adão tinha sido tirado de dentro do jardim pelos erros, né? Com certeza, Noé ouviu falar sobre tudo isso. E também Noé tinha o pai dele, que era um homem de oração. A Bíblia nos fala que quando Noé nasceu, o pai dele fez uma oração e apresentou o filho a Deus. Ele também conhecia ainda o seu avô, Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia. Você sabe quantos anos esse Matusalém viveu? Sim, 969 anos. Gente, quase um milênio, né? Mas a história que nós vamos estar estudando hoje vai nos mostrar algumas coisas que estavam acontecendo naquela época. E essas coisas não estavam agradando a Deus, porque apesar de o homem ter sido feito por Deus para estar ao lado dele, para viver em comunhão, o homem se afastou de Deus e começou a viver em pecado. O homem começou a trilhar os próprios caminhos, os desejos do seu coração, e eram cada vez piores, né? Vamos ler então, porque tudo a gente tem que aprender na Bíblia. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração. Tem Bíblias que falam que eram ser mal todos os dias. Então, todos os dias o homem maquinava a maldade no seu pensamento, no seu coração. E viu Deus a maldade do homem. E o versículo 6 é um dos versículos mais tristes que eu já vi na Bíblia, que fala assim, ó: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e isso pesou-lhe no seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, porque eu me arrependo de o haver feito. Oh, meu Deus, que versículo tão triste. Agora o Senhor toma uma decisão: destruir o homem que ele tinha feito. Mas eu vejo um próximo versículo que traz um pouco de esperança. Diz assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o versículo 9 diz: era ele homem justo, íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. E Deus, o mesmo Deus que estava contemplando a maldade da humanidade, também olha para o coração de um homem que estava caminhando com Deus, que estava sendo justo diante dele. Então, o que Deus fala? Deus fala com Noé que ele destruiria de sobre a face da terra todo homem, todo ser humano e também todos os animais. E ele convida, ele chama Noé para fazer uma arca. Faze tu uma arca. E Deus então lhe passa as instruções.
de como que ele queria que essa arca fosse feita, porque ela precisava ser perfeita, porque senão o propósito de Deus não se cumpriria. E o versículo que eu escolhi para ser o versículo chave, ou seja, o memorizando o textuário dessa lição, porque essa lição não veio textual, eu escolhi o capítulo 7, versículo 5, e Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E sabe uma coisa muito importante e interessante? Noé foi chamado para fazer esse propósito diante de Deus. Ele ainda não tinha filhos, porque Noé entra na arca com 600 anos e a arca demorou para ser feita 120 anos. Então, depois de 20 anos que o filho dele nasceu, o primeiro filho. Então, Deus chamou Noé 20 anos antes do primeiro filho dele nascer. Então, quando os filhos nasceram, eles já acompanharam com o pai aquele grande propósito, aquele chamado, aquela arca deveria ser feita para fazer, então, algo para o Senhor, né? Que Deus tinha um propósito nisso tudo. Então, os anos se passaram, Noé construiu. Como que era a arca? A arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. E o Senhor deu detalhes de tudo. Era para ser 3 andares, ter vários compartimentos, ter uma porta, uma janela. O Senhor especificou tudo. Betumar por dentro e por fora para que a água não entrasse. Por isso que eu escolhi esse versículo. Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Com certeza, a humanidade, as pessoas daquela geração, daquele tempo, zombaram de Noé. Riram dele. Noé, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca, uma grande arca. Mas para que isso? O que você está arrumando? Quem que vai entrar nessa arca? Por quê? E ele explicou que Deus mandaria o dilúvio. Que dilúvio? Uma grande chuva. Só que nunca tinha chovido até então. Então eles nem sabiam o que era chuva. Como cair água do céu? O que você está inventando? Não tem rio aqui perto. O que você está fazendo, Noé? Mas Noé continuou firme no propósito do chamado que Deus fez na vida dele. Ele confiou, ele acreditou e ele fez o que Deus mandou que ele fizesse. Algumas vezes eu pensei sobre a família de Noé não ter entrado dentro da arca, mas estudando eu vi que o avô dele, Matusalém, morreu exatamente naquele ano da arca do dilúvio ter iniciado, e o pai dele também já tinha falecido. Por isso a Bíblia fala que entrou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Mas nós não vemos nenhuma criança entrar nessa arca. Não vemos outras pessoas. Por que eles não entraram? Porque eles não acreditaram. E isso é muito triste, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina o que vai acontecer e muitos não acreditam. Eu ouvi dizer assim, mas um Deus tão bom, por que ele vai trazer juízo sobre os homens, sobre a humanidade? Né? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, sim, mas a Bíblia nos mostra que Deus é bom, mas Deus também é justo, Ele é juiz. Ele é perfeito. E ele olha, como ele olhou a maldade do coração dos homens, ele também contemplou o coração bom de Noé. Tudo está diante dos olhos do Senhor. 120 anos para a arca ficar pronta. Tanto trabalho, tantas coisas ele teve que deixar de fazer para estar empenhado nessa obra. Mas Noé chegou no dia que a arca ficou pronta. E no capítulo 7, versículo 1, tem aqui um versículo muito bonito que fala assim, Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a sua casa, porque é justo diante de mim nessa geração. Eu tenho aqui a Torá, né? Ela é de cabeça para baixo, é interessante. E aqui eu também vi esse versículo que eu achei uma coisa muito legal. Diz assim, vem tu com tua família à arca, pois a ti vi justo diante de mim nessa geração. Vem tu com tua família. Aqui soa como um convite. Vem, Noé, tu e a tua família para dentro da arca. É como se Deus já estivesse dentro da arca convidando, venha, entre na arca, você e a sua família. Então a Bíblia diz que Noé, ele entra na arca. Mas o Senhor, tudo que ele faz, ele fala. E no versículo 4, Deus ainda está falando para ele que ele tinha especificado dos animais,
puros, impuros, né? Que Noé tinha que levar para dentro da arca. Mas no versículo 4 do capítulo 7, Deus ainda fala que passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Então, assim que Noé entrou na arca com a sua família, não começou a chover de imediato. Pelo contrário, o sol continuou brilhando, o céu estava azulzinho, os pássaros cantando. E com certeza, os homens que estavam lá em frente ouviram de quilômetros e falaram: gente, vocês não estão acreditando. Depois de tanto serviço, Noé acabou a arca, agora ele está lá dentro. Já faz 2 dias, já faz 3 dias, 4, 5, já faz 6 dias que Noé está lá dentro e nada aconteceu. Com certeza eles zombavam e falavam: sai da arca, Noé, sai de dentro dessa arca. Mas Noé firme no seu propósito e sabia em quem tinha feito a promessa. Ele sabia que quem o chamou, que quem tinha falado para ele era justo, fiel e verdadeiro. 7º dia. Talvez Deus deu esses 7 dias para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas acreditassem, para que as pessoas pudessem ter um pouquinho mais de oportunidade de entrar. Mas elas não acreditaram, elas não entraram na arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Por que não foi Noé que fechou essa porta? Porque com certeza, se fosse Noé que tivesse fechado, ele abriria. Na hora que as pessoas começassem a bater, na hora que as pessoas começassem a gritar: Noé, abre a porta, ele teria aberto essa porta. Mas a porta estava fechada pelo lado de fora. E a Bíblia diz que abriu as comportas da terra e começou a jorrar água de baixo e começou a vir água de cima. E aconteceu um grande dilúvio, como nunca houve na face da terra. Choveram 40 dias e 40 noites. E de sobre a face da terra, todos os seres viventes, eles morreram. Silêncio agora. Parou de chover. Noé dentro da arca com os animais. A última vez que ele ouviu a voz de Deus foi quando Deus falou: entra, Noé, na arca. E agora silêncio. É assim às vezes na nossa vida. Às vezes nós fazemos algo que Deus pede que nós façamos. Nós obedecemos, mas depois silêncio. Mais nada. Mas se você fez o que Deus mandou, aquieta o teu coração. Porque apesar de Noé estar lá dentro e não estar ouvindo a voz de Deus, a atenção de Deus estava totalmente para aquela única família dentro daquela arca. Quantos dias Noé ficou dentro da arca? 371 dias. Como assim, tia? Choveram somente 40 dias e 40 noites. Mas se você pegar na Bíblia, você vai ver que... Eu até anotei aqui. Noé entrou na arca com 600 anos. No ano 600, segundo mês, dia 17. Rompeu-se as pontes do grande abismo, começou o dilúvio. No ano 601, no segundo mês, no dia 27, a terra estava seca. Então, quando acabou todo aquele tempo, 371 dias, presos dentro daquela arca por ouvir e obedecer a voz de Deus. E com certeza nós estamos sentindo um pouquinho disso. Por quê? Nós estamos dentro de casa agora. Não podemos sair devido a tudo o que está acontecendo no mundo para evitar a contaminação. Mas nós temos comida à vontade. Noé também teve, porque Deus também falou para ele levar alimentos. Mas nós, às vezes, que nem a tia, sai para trabalhar, às vezes dá uma fugidinha com as crianças, vai dar uma voltinha no bairro, mas eles não. Eles ficaram 371 dias dentro da arca. Mas chegou um momento que Deus disse: saia para fora. E a porta foi aberta. Deus abriu a porta, com certeza. E Noé saiu então para fora com toda a sua família de dentro da arca. Que alegria poder ver o sol, pisar na terra de novo, caminhar pelas grama verdinha. Mas a primeira coisa que Noé fez foi oferecer um altar diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor recebe esse sacrifício, chega suavemente diante de Deus, esse sacrifício. E Deus faz a Noé uma promessa. Ele promete que ele nunca mais ia destruir a terra novamente com dilúvio, nunca mais. E o Senhor coloca no céu um sinal. Vocês sabem qual é? Sim, o arco-íris, a aliança, o meu arco. Deus não chama ele de arco-íris, ele fala o meu arco. Todas as vezes que chove, a gente vê esse arco, não vê? Após a chuva, quando ainda está de dia.
Quando nós vemos o arco-íris no céu, o que nós pensamos? Nós lembramos da promessa de Deus, mas o arco é para nos lembrar que Deus não se esquece de sua promessa. Então aqui nós vemos a história de um homem que obedeceu a Deus, que fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou, lhe falou, e ele foi abençoado por Deus, ele foi escolhido por Deus, e ele se guardou diante do Senhor. Mesmo quando tantas pessoas estão fazendo tantas coisas erradas, a Bíblia nos mostra que nós podemos ser diferentes, que nós podemos ter Deus no coração e fazer a coisa certa. Tem um versículo que diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Aqui eu encerro essa aula. Eu falo para vocês que eu tinha preparado alguns visuais, algumas coisas, mas o mais importante é o estudo da palavra. Tias, passem vocês a aula de vocês, montem com carinho e passem para as crianças, né? Cada um conhece o jeitinho de suas crianças, façam vozes, né? Aqui eu só quis compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a cada um. Amém? E eu indico para vocês o DVD Diante do Trono, Crianças Diante do Trono, a Arca de Noé. Ele é muito lindo e fala totalmente a história da Arca de Noé, de tudo que aconteceu, e é bem visível para as crianças. Seria um momento muito legal da gente aprender sobre ficar dentro, nos proteger dentro da arca. E também que a gente não se esqueça que Jesus é a nossa arca, que possamos estar protegidos e guardados nele. Em nome de Jesus. Assim eu me despeço. Fica com o Senhor. Amém?